Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. São notícias variadas, notícias resumidas, para você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Porque as pessoas ficam aflitas por notícias de uma forma moderada. Nada aqui é extremista. Nosso noticiário é bem moderado, é parcimonioso, tem um bom senso muito importante, um equilíbrio muito grande. Aqui não tem extremista, tem pessoa que pensa no Brasil, ok? Então, um abraço a todos vocês que acessam o Web Jornal do Paulo Maciel. Estamos na edição de terça-feira, 21 de abril de 2020. É feriado nacional, dia de Tiradentes. Tiradentes foi um personagem da história do Brasil. E hoje, feriado, dia de Tiradentes, é dia de Brasília também. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho da capital federal. Mas agora, neste momento, deixa eu falar para vocês, iniciando o Web Jornal do Paulo Maciel desta terça-feira, 21 de abril de 2020. Deixa eu falar como é que fechou o mercado financeiro. Vamos lá. O dólar comercial fechou em alta ontem de 1,4%, cotado a R$ 5,30 para venda. É a segunda maior cotação da história. O Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores, o principal índice da Bolsa Brasileira, fechou quase estável, com leve queda de 0,02%. Tá bom? Informação para você. Quer dizer, não há muito desastre no mercado financeiro, apenas a alta do dólar, que é 1,4%, mas não é tanta coisa assim, porque estamos vivendo num momento bem atípico. Ok? Vamos lá agora. Deixa eu falar, já que eu falei esse indicador econômico, vamos falar outros também. Tem mais indicadores aqui do Espírito Santo, por exemplo. Se você é comerciante de café do Espírito Santo, quer saber como é que está a saca, né, do produto. O café arábica 6, cotação da sexta-feira da semana passada, porque ontem foi feriado no Espírito Santo. Foi segunda-feira, dia 20 de abril de 2020, feriado, dia da padroeira do estado. Então, feriado estadual. E hoje é feriado federal, nacional. Bem, o Arábica 6, na última sexta-feira, R$ 538 a saca. Arábica 7, 391. Conilon 7, R$ 316. O dólar teve queda de 0,30... Não, o dólar já falei, né? Eu já falei, ele não teve queda, não, teve alta. Eu já acabei de falar para vocês a cotação do dólar. Eu estou confundindo aqui as bolas. Mas o café foi isso mesmo. O Arábica 6, cotação da sexta-feira, R$ 538. Arábica 7, 391. Conilon 7, 316. O salário mínimo atual, R$ 1.045. O cálculo por hora do salário mínimo resulta em R$ 4,75. E por dia, R$ 34,83. Inflação dos últimos 12 meses, 3,3%. Um índice bastante civilizado, hein? É um índice utilizado pelo Banco Central do Brasil. E a taxa básica de juros da economia brasileira, a taxa estipulada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, 3,75%. Ok? Então vamos lá, outras notícias. Mais notícias para você, e eu falo logo as manchetes do jornal impresso A Tribuna, de ontem, de segunda-feira. Olha, o jornal ontem saiu com a capa recheada de notícias variadas. Comércio reabre a partir de hoje, quer dizer, ontem, em 72 municípios. Lojas só podem abrir as portas se seguirem as regras do governo estadual, como uso de máscaras por funcionários, distanciamento nas filas e ocupação de um cliente por 10 metros quadrados. Na Grande Vitória e em Alfredo Chaves, ainda
há riscos de contágio por coronavírus e funcionam só os serviços essenciais. Pois é, após tantos pedidos aí feitos por empresários, o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, foi tão criticado por pedir o funcionamento de comércio com as devidas medidas de precaução. Agora nós vemos essa medida sendo tomada. Quer dizer, as pessoas ficam criticando, falando, às vezes, o que não devem, da boca para fora, aquilo que vem à cabeça, e, na verdade, nós devemos saber que, sem a economia funcionando, nada mais vai funcionar. Não se tem saúde sem recurso financeiro. Vocês já viram quanto custa uma diária numa UTI? Eu já fiquei em UTI, eu já fiz cirurgias. Vocês já viram quanto custa uma diária numa UTI? Já viram quanto custa um remédio, um medicamento de alto custo? Tudo tem recurso financeiro envolvido. Então, existe uma demagogia e uns esquerdofrênicos, uns anti-presidente Bolsonaro, que são anti-Brasil. Esse pessoal que só gosta da crítica negativa, posições extremadas. Então, agora estamos vendo aí, olha aí, vai ser reaberto, com medidas de prevenção. Não, é assim que deveria ter sido feito desde o início. E não tomar uma medida muito radical, fechar tudo de repente e ter esse impacto que nós não sabemos qual vai ser ainda. Olha, após suspeita, Casagrande testa negativo para Covid-19. Motorista do governador teve resultado positivo. Palhaços levam alegria a hospitais via internet. Marcela Isidoro, que faz parte da ONG Doutores Palhaços, gravou um vídeo para um colega infectado pelo coronavírus. É uma legenda de fotografia de capa de A Tribuna, jornal impresso, que tem 80 anos, passando de 80 anos. Supermercado já tem de limitar número de clientes. Inara Surrete aumenta a segurança, disse ela. Inara Surrete é um nome que eu não tenho costume de ver, hein? É um nome difícil até, eu não sei se a pronúncia é essa. Inara Surrete. Diz ela que aumenta a segurança. Realmente, tem que ter toda a segurança possível. Ministério da Justiça vai abrir seleção com 35 vagas e salário de R$ 8.300. Coluna do Cláudio Humberto, Maia e Alcolumbre impedem qualquer medida para que o setor público faça sacrifícios. Esses dois estão muito mal perante a opinião pública, hein? Painel, ida de Bolsonaro a ato a favor da intervenção militar, é o primeiro teste para avaliar o ministro da Saúde. 5.000 inquilinos pedem redução do aluguel no estado. Diego já fala em encerrar a carreira no Flamengo. Estou vivendo um sonho. É uma declaração que eu não sei quem disse. A declaração da capa de A Tribuna, mas eu não sei quem disse isso. Estou vivendo um sonho. Quem será que falou isso, hein? Bem, vamos a mais notícias aqui. Mais e não mas, né? Mais e não mas. Porque às vezes a gente fica falando só más notícias. Tem muitos órgãos de mídia que só falam más notícias. Nós temos que falar boas notícias. Pode até falar mais notícias. Mas falar boas notícias também. Olha, doação para o governo de material aí para as pessoas mais carentes. Doação, tá vendo? Olha aí. Boa notícia, então, vamos lá. O ES Solidário recebe doações de 2.700 cestas básicas. Em 2 semanas, o programa ES Solidário do governo estadual recebeu 2.500 kits com cesta básica e itens de higiene que chegaram através de doações. A iniciativa repassa o que é doado aos municípios,
que distribuem as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. A primeira demanda de cestas básicas foi encaminhada para municípios da Grande Vitória. E agora o programa se prepara para também começar a atender o interior. O programa ES Solidário é uma forma de envolver a sociedade civil nesse momento de pandemia do coronavírus. Então, olha, o governo do estado já destinou mais de 20 milhões em recursos próprios aos municípios para fortalecer as ações de enfrentamento e redução de desigualdades sociais. E agora tem essas cestas básicas que foram doadas pela sociedade civil e vão ficar na Grande Vitória. Vamos ver quando é que vai chegar para o interior, porque o interior também precisa, não é isso? O interior também precisa. Olha, hoje, 21 de abril de 2020, terça-feira, feriado nacional, é o dia de Tiradentes, por isso é feriado. Tiradentes lutou pela independência do Brasil. Depois teve um filme aí, desmistificando muita coisa sobre Tiradentes. Eu vi um filme, já vi um programa especial falando sobre isso também. Né? Então, de vez em quando você tem a visão de determinado historiador. Cada um tem uma visão diferente. Coisas humanas. Cada ser humano coloca uma visão sobre a coisa. Então, tem um filme, um documentário que desmistifica todo esse glamour que se tinha nas escolas por Tiradentes. Agora, continua o feriado. Brasília, 60 anos. Então, além do Tiradentes, tem a aniversário de Brasília, hoje fazendo 60 anos. Os monumentos, eu já fui a Brasília, fui na época da Constituição, de 1980. Depois eu passei ao Largo de Brasília, quando fui também a Trindade, no estado de Goiás. Passei ao Largo, não cheguei a entrar. Mas é muito importante falar sobre o aniversário de Brasília, que foi a interiorização do desenvolvimento. Brasília foi idealizada pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek. Os monumentos, os caminhos, o centro político, um cenário privilegiado. Assim é conhecida a capital do país, que chega aos 60 anos nesta terça-feira, 21 de abril de 2020, sem poder fazer a esperada festa com a idade nova. Também neste período de isolamento social, por causa da pandemia do coronavírus, a população demonstra que Brasília já pode ser identificada como um lugar que se tornou maduro. O Distrito Federal tem hoje uma população de mais de 3 milhões de pessoas. A maioria já é formada por nascidos na capital, com gírias, sotaques, gastronomia e identidade de caldeirão cultural, que se revelam por entre as quadras do plano piloto e as ruas das regiões administrativas que circundam o coração do Brasil. O sotaque da capital, uma população unida há 60 anos, já viveu o suficiente, será, para se expressar em um único sotaque? Para o professor e sociolinguista Newton Lima Neto, sim, mas ainda não é possível dizer se há apenas um falar brasiliense ou muitos falares. Olha aí, coisa de professor de português. Eu que estudei letras na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Colatina, já começo a lembrar do meu tempo de faculdade, hein? Olha aqui o que diz o nosso querido sociolinguista Newton Lima Neto. Ainda não é possível dizer que há apenas um falar brasiliense ou muitos falares. Ele explica que já dá para identificar características comuns no sotaque de diferentes indivíduos de Brasília, o que não acontecia nas gerações anteriores, já que muitos ainda mantinham a forma de falar trazida por seus antecessores de outros estados. Quando a gente pensa na primeira geração de Brasília, você encontrava diversas formas, diversos falares. Na segunda, essas formas começaram a focalizar. E agora, se você for comparar isso tudo, gravar amostras de brasilienses, você vai ter, por exemplo, que o E tende a ser fechado. Então, eu vou falar delícia e não delícia.
Olha, delícia é um falar aqui do Espírito Santo, senhor professor sociolinguista Newton, né? Delícia é do Nordeste, né? Delícia, a gente já fala aqui no Espírito Santo, é um sotaque já daqui do nosso Espírito Santo. Vamos falar dos R$600 que o governo do presidente Jair Bolsonaro está distribuindo para a população que foi mais impactada com essa pandemia? Pois é, a Caixa já acreditou 16 bilhões e 300 milhões para o pagamento do auxílio emergência. Desde o início do pagamento do auxílio emergencial até segunda-feira, ontem, dia 20 de abril de 2020, foram creditados 16 bilhões e 300 milhões de reais para o pagamento do benefício a 24 milhões de brasileiros. Olha, é um país inteiro, 24 milhões de pessoas recebendo essa ajuda do governo federal, esse auxílio emergencial. Na segunda, a Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento, depositou o valor de R$600 para 4.230.900 pessoas na poupança social digital Caixa. Até agora, 38 milhões de cidadãos cadastraram-se para receber o benefício. Na última sexta-feira, dia 17, o banco realizou o crédito para 3.438.238 pessoas com conta poupança na Caixa. Já no sábado, 18 de abril de 2020, o crédito foi para 1.420.466 pessoas com contas em outros bancos. Olha, é o maior programa no país e no mundo, acredito, de distribuição de renda, porque é incrível, hein? Incrível mesmo, 16 bilhões e 300 milhões de pagamento. Até ontem, 24 milhões de brasileiros, e tem mais cadastrados ainda. Então, é algo que a gente tem que aplaudir o governo federal. Parabéns ao governo federal fazendo esse esforço. E nós esperamos responsabilidade dos senhores deputados e senadores com as contas públicas, com o gerenciamento do governo, responsabilidade e respeito para com a administração do governo do presidente Jair Bolsonaro, que foi eleito por mais de 50 milhões de brasileiros para colocar o país num ritmo de crescimento, acabar com aquela bandalheira que existia anteriormente. Casos aí que estão na Operação Lava Jato, esses casos anteriores, dos governos anteriores. Então hoje nós vemos um governo sério do presidente, e nós temos que pedir, é a forma mais democrática de agir, pedindo aos senhores deputados e senadores que pensem mais no Brasil e menos politiqueiramente, e menos em querer fazer o mal ao presidente Jair Bolsonaro, porque fazendo mal a ele, está se fazendo mal ao Brasil. Bem, e falar em presidente Jair Bolsonaro, deixa eu falar aqui que ele foi a uma manifestação no dia do Exército. Ele foi, aí ficaram criticando, um e outro criticando. Ele foi lá atender o povo foi até Brasília, ele tinha que ir lá mesmo, eram apoiadores, eram pessoas da nossa sociedade que estavam lá. Então o presidente Jair Bolsonaro, no dia do Exército, ele esteve lá também presente. Ele é um militar, assim como eu também sou militar da reserva das Forças Armadas. Então quem nunca serviu às Forças Armadas não sabe o que é ser uma pessoa que está entregando a vida pela nação. O presidente Jair Bolsonaro defendeu o Supremo Tribunal Federal na segunda-feira e também o Congresso Nacional. Defendeu esses órgãos abertos e transparentes. Ao deixar o Palácio da Alvorada, ontem, na segunda-feira, ele parou para falar com apoiadores sobre a participação em um ato em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília no domingo, 19 de abril de 2020. Na ocasião, depois de acenar para centenas de pessoas, o presidente fez um discurso em cima de uma caminhonete. Eu estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Nós não queremos negociar nada, nós queremos ação pelo Brasil.
O que tinha de velho ficou para trás. Nós temos um novo Brasil pela frente. Todos, sem exceção, têm que ser patriotas e acreditar e fazer a sua parte para que nós possamos colocar o Brasil no lugar de destaque que ele merece. Acabou a época da patifaria. É agora o novo, aliás, o povo no poder, disse ele no ato. E ontem, na segunda-feira, provocado por um apoiador que pediu o fechamento do Supremo, Bolsonaro reagiu. Olha, sem essa conversa de fechar aqui, não tem que fechar nada. Aqui é democracia, respeito à Constituição. Aqui é a minha casa, é a tua casa. Então, peço, por favor, que não se fale em fechamento aqui. Supremo aberto, transparente. Congresso aberto, transparente. Olha essa parte aqui da transparência. Afirmou o presidente, né, respondendo a um apoiador. Então, o presidente é lúcido, gente. Ele sabe o que faz. E está muito bem guarnecido. O presidente afirmou que a pauta do ato de domingo, dia do Exército, era a volta ao trabalho e a ida do povo para a rua. Bolsonaro também responsabilizou infiltrados da manifestação por gritos e faixas que pediam fechamento do Congresso, STF, e pediam a volta do ato institucional número 5, usado no regime militar para punir opositores ao regime e caçar parlamentares. Em todo e qualquer movimento tem infiltrado. Tem gente que tem a sua liberdade de expressão. Respeite a liberdade de expressão. Pegue o meu discurso há 2 minutos. Não falei nada contra qualquer outro poder. Muito pelo contrário. Queremos voltar ao trabalho. O povo quer isso. Estavam lá saudando o Exército Brasileiro. É isso, mais nada. Fora isso, é invencionice. É tentativa de incendiar uma nação que ainda está dentro da normalidade, disse o presidente. Defensor do relaxamento das medidas de isolamento social contra o vírus causador da pandemia, ainda na saída do Alvorada na segunda-feira, o presidente voltou a criticar medidas tomadas por alguns dos governadores. Tudo que é feito com excesso acaba tendo problema, disse ele. De acordo com o presidente, em alguns estados, as medidas restritivas não atingiram seu objetivo. Espero que essa seja a última semana dessa quarentena, dessa maneira de combater o vírus, todo mundo em casa. A massa não tem como ficar em casa porque a geladeira está vazia. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso, é uma verdade. Estão com medo da verdade, disse ele. Então, o presidente foi muito enfático nessa segunda-feira, falando à imprensa, esclarecendo algumas bobagens que saíram por mídias esquerdofrênicas ou anti-bolsonaristas. Então, é importante a gente ter equilíbrio, meus amigos e amigas. Vocês que acessam o web jornal do Paulo Maciel sabem que o equilíbrio é importante. Essa luta que o presidente Jair Bolsonaro faz contra a corrupção é que deixa muitos politiqueiros com o cabelo em pé. E outros, né, têm medo do presidente porque a sua popularidade é muito grande, devido à sinceridade dele, à honestidade dele. Está preocupado com os brasileiros. E olha o que ele disse. Muitos serão infectados, mas só uma minoria que será afetada de forma grave. Então, às vezes, a eficácia das medidas drásticas tomadas por governadores, a eficácia é muito mínima. O desastre vai ser maior do que a eficácia das medidas. Vamos lá, vamos a mais notícias? Mais notícias. Vamos ver se tem mais notícias. Sempre tem, né? Ainda temos tempo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu perguntar, secretária. Secretária, tem tempo? Tem tempo ainda para o Web Jornal do Paulo Maciel? Tem, né? O Web Jornal do Paulo Maciel desta terça-feira, 21 de abril, dia de Tiradentes, feriado, dia de Tiradentes.
e também dia de Brasília, capital federal. O cantor, vamos amenizar um pouco, vamos falar do cantor Dinho Ouro Preto. Dinho Ouro Preto estava com Covid-19, mas já está curado. Ele ficou 15 dias sem febre e livrou-se completamente da enfermidade pandêmica. Olha, agora algo importante também no fim de semana foi a live do cantor e compositor Roberto Carlos, feita a partir de sua casa e foi transmitida no domingo pela web, a internet, o dia em que ele completou 79 anos de idade. Olha, 79, hein? Roberto Carlos, quem diria, hein? De jovem guarda. Agora nós estamos na melhor guarda, né? Agora melhor idade, melhor guarda. Não é jovem guarda, melhor guarda. Bem, um abraço, Roberto. Eu adoro as suas músicas, a maioria das suas músicas eu adoro, principalmente as mais antigas. O show já terminou. Bem, a notícia prossegue aqui. Eu encontrei show, lembrei de uma música dele. O show teve a duração de 40 minutos e foi acessado por cerca de 1.700.000 internautas. Olha, Roberto mostrou uma máscara que usava antes da apresentação para se prevenir do novo coronavírus. A prevenção deve ser feita. Eu também tenho 2 máscaras, Roberto. Eu fiz aqui em casa mesmo com agulha de mão. Parabéns aí pelo seu show, parabéns pelo seu aniversário de 79 anos. Deixa eu ver, do Roberto Carlos, a música que eu mais gosto dele, eu acho que é Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Poxa, linda música, Roberto, parabéns. Bem, e o apresentador, agora vamos falar do apresentador Raul Gil, do SBT. Ele caiu de uma escada na chácara que ele possui no interior de São Paulo, no município de Itu. Ele estava em casa, cumprindo o isolamento social, em tempo de prevenção à Covid-19, e teve uma queda. Pessoa com mais de 80 anos não pode vacilar, gente. Se os mais novos não podem, imagine o idoso. A queda aconteceu quando o artista de 82 anos quebrou 2 costelas e sofreu um desvio em 7. Ele foi internado no Hospital Albert Einstein. Olha, ele está no melhor hospital do país, o Hospital Albert Einstein, onde recebeu 9 infiltrações de medicamentos. Essas infiltrações estão lá dentro da costela, né? Não é isso? Pois é, nesse acidente doméstico ele chegou a desmaiar. O ator Felipe Simas, agora é outra notícia, o ator Felipe Simas já está curado da Covid-19. Olha, então o Dinho Ouro Preto e o ator Felipe Simas curados. No período de quarentena ele ficou no quarto de sua casa, enquanto a mulher e o bebê de 2 meses se isolaram num outro cômodo. Outros filhos ficaram fora do domicílio. É importante, né? E o jornalista Alexandre Garcia, eu estava vendo um comentário dele, ele disse que o ex-ministro Luiz Mandetta, que tanto falou em máscara de proteção contra a Covid-19, deixou o ministério, já que ele foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro, deixou o ministério sem usar a máscara e cumprimentando com as mãos os outros. É o tal do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Bem, e o Dia do Exército, eu já falei aqui, foi comemorado no domingo, 19 de abril de 2020, quando o presidente encontrou-se com militares em Brasília. Aliás, eu quero falar para vocês, porque eu sou militar da reserva da Marinha, eu servi as Forças Armadas dentro de um tanque de guerra, de um navio de guerra, durante quase 5 anos, gente. O tempo todo, eu morei no navio de guerra, com canhões, metralhadoras e outras espécies de armas, praticando exercícios, fazendo também assistência social às populações ribeirinhas, por exemplo, da Amazônia. Então eu sei o que é. O militar das Forças Armadas, ele se compromete no juramento à bandeira a servir a pátria, mesmo se for preciso sacrificar a própria vida. Quando a gente é convocado para a guerra,
A gente sabe que vai, mas não sabe se volta. Mas o faz para defender o seu país. Olha, a Constituição do Brasil está meio complicada, né? Há muito tempo você vê isso, não é? Essa nossa Constituição, que ela fala um punhado de coisa, só que nem tudo que está na Constituição acontece. Eu lembro quando eu fui a Brasília, na época da Assembleia Nacional Constituinte, em 1980. Parece que essa Constituição trouxe mais complicações do que soluções para a vida do brasileiro. Tanto é assim que, em muitos casos, é o poder, eu estou falando igual o nordestino, é o poder judiciário, que tem que interpretar o texto dessa lei magna. Como é que escreve um texto que o Supremo é que tem que interpretar? Então deixa dubiedade. Na época da Assembleia Constituinte, os parlamentares tiveram todo o assessoramento possível de especialistas. Na sua promulgação, houve muita publicidade na mídia, parecia que ali ia resolver todos os problemas do mundo. Só que, passadas tantas décadas, muita coisa acaba sendo decidida mesmo, não é pela Constituição, é pelo Judiciário. Então é difícil entender para que tantos parágrafos e artigos nessa Constituição, se o Supremo Tribunal é que tem que dizer o que pode e o que não pode no país. É difícil, né? Eu, como leigo aqui, e que estive como repórter lá em Brasília em 1980, realmente não entendo por que tanta complicação que traz essa Constituição, que precisa ser interpretada pelo Poder Judiciário sempre, porque quer dizer que ninguém entende. A última palavra é dada pelo Supremo, e não pelo trabalho dos constitucionalistas, né? Pelo amor de Deus. Trabalhadores avulsos, informais, autônomos e pequenos empreendedores têm direito ao auxílio emergencial do governo federal de R$600, hein? Então você aí que está precisando, procure saber. Ligue, vá à Caixa Econômica, hoje é feriado, amanhã procure saber, procure ligar, daqui a pouco eu vou passar o telefone, tá? Esses R$600 serão pagos durante 3 meses, 600 agora, depois no mês que vem mais 600 e depois mais 600. Vão ser R$1.800 o total desse gasto por cada brasileiro que está na situação de poder receber. Cada brasileiro vai receber R$1.800 no total, os 3 meses. Primeiro caso de detento com Covid-19 aconteceu no Espírito Santo, foi na segunda-feira. Sua situação de saúde é estável. A idade não foi revelada. Além do presidiário, há 8 servidores infectados no sistema penitenciário, segundo informou a Sejus, sendo que alguns estavam de férias. Profissionais da saúde com Covid. Vamos lá, em Linhares, né, tem profissionais de saúde com Covid, com o novo coronavírus. Isso, a notícia é de ontem. A cidade de Linhares tem, deixa eu ver quantos casos, 23 casos confirmados até ontem. E registrou o primeiro caso confirmado de uma profissional de saúde, é uma técnica de enfermagem. O outro caso é de uma pessoa cuja esposa está com a Covid-19. A informação é da chefe da Vigilância Epidemiológica, Jaqueline Ramos. Ela que deu a informação, dizendo que são 23 casos confirmados. 2 foram divulgados ontem, né? Sendo uma técnica de enfermagem, a primeira profissional da saúde. Tiroteio em Santo Antônio, na capital do Espírito Santo. No domingo, o criminoso, aliás, não é um criminoso, são vários criminosos, praticaram um tiroteio envolvendo grupos rivais no bairro Santo Antônio, em Vitória. Os moradores ficaram assustados. Em seguida, os desordeiros e narcotraficantes, possivelmente, foram para os bairros Caratuíra e Alagoano. Olha, a HGL vai realizar testes rápidos em Linhares, em Hospital Geral de Linhares. A HGL se prepara para realizar testes rápidos para confirmar ou descartar a Covid-19. Foram adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde 3.000 testes que devem chegar nesta semana, segundo o titular da pasta da saúde local, Saulo Meireles. Uma equipe de enfermagem atenderá o paciente no HGL,
e se for confirmada a doença, haverá o devido tratamento. Há outros pontos de atendimento em todas as unidades de saúde, sendo 4 unidades, não é? Tem 4 unidades chamadas de referência. Olha aí que importante. 4 unidades de saúde nos bairros Caique, Planalto, Bebedouro e Shell. São referência para a Covid-19. E a situação de todos os municípios do norte do estado, olha que bom. A situação, às vezes as pessoas só falam más notícias. Vamos falar boa notícia também. A situação de todos os municípios do norte do Espírito Santo é de baixo risco de contaminação por Covid-19. Então, esses municípios podem abrir, desde que tomadas as medidas de prevenção estipuladas pelo governo estadual e prefeituras. Já é unânime que todos os empregados das lojas terão que usar máscaras. Então, fazer a máscara eu já mostrei aqui nos meus endereços. Entra aí no canal, Repórter Paulo, o canal é Paulo Roberto Maciel. Tem lá como fazer a máscara. No facebook.com/Paulo Maciel da Rádio também tem. E no blog repórterpaulomaciel.blogspot também tem. Colatina reabre na quarta, hein? Amanhã. Em Colatina, a reabertura do comércio lojista deve acontecer na quarta-feira, segundo informou o prefeito Sérgio Meneghelli. Com 2 turnos, hein? Ele quer 2 turnos, um das 8 às 16 e o outro das 10 às 18. Em curto prazo, será intensificada a fiscalização e o quadro será reavaliado. Os proprietários, empregados e clientes deverão usar máscaras. Salões e barbearias poderão abrir, mas só deverão ficar dentro do salão ou da barbearia quem estiver sendo atendido. O comércio ambulante permanecerá proibido, hein, em todas as ruas de Colatina, segundo o prefeito. A cidade tem 17 casos confirmados e 7 curados. Os 2 casos confirmados no domingo são de uma mulher de 71 anos com doenças associadas, né, comorbidades. Deixa eu ver, um jovem de 21 anos, sem comorbidade. Ambos estão em casa com sintomas leves. Há somente 2 pessoas hospitalizadas. Bem, agora aqui outra notícia, padroeira nas ruas. Vamos falar um pouquinho da padroeira do Espírito Santo nas ruas. A primeira festa da Penha virtual aconteceu na segunda-feira, ontem, o dia da padroeira, aqui no estado do Espírito Santo. Foi a primeira data da festa, o dia da festa principal, comemorado de forma virtual. Justamente no ano em que se comemoram 450 anos da festividade. Pois é. Quase meio século, né? Pois é. Não é fácil. Deixa eu ver aqui. Meio século, não. Um milênio, né? 450 anos, quase meio milênio da festividade, né? Bem, então vamos lá. Primeira festa virtual, a Romaria das Famílias, ela foi no sábado. Os freis não divulgaram o dia nem a hora da Romaria das Famílias, mas foi no sábado, né? Porque não queriam aglomeração. Foi promovida na noite de sábado, quando a imagem da Virgem Maria, Virgem da Penha, foi transportada num carro do Corpo de Bombeiros por algumas ruas da Grande Vitória, passando inclusive sobre a terceira ponte. O frei Paulo Roberto, guardião do convento, informou que foi a maneira criativa de se promover uma romaria sem a participação direta do povo, mas com filmagens para a internet. Ainda assim, algumas pessoas fizeram questão de recepcionar Nossa Senhora nas margens das vias públicas, além daquelas que se manifestaram nas residências. Na passagem do veículo, uma grande carga de emoção religiosa pôde ser verificada, com banners, quadros, pessoas se ajoelhando, luzes piscando nos lares católicos. Tecidos azuis também foram estendidos, pois é a cor da nossa padroeira. Várias intenções foram lidas pelo frei Gustavo. A romaria percorreu ruas durante 4 horas. O frei Paulo Roberto disse que ficou na viatura dos bombeiros
e nem sentiu o tempo passar, tal era a calorosa recepção dos fiéis. Ele retornou ao convento por volta da meia-noite. Vivemos um tempo de pandemia, mas temos que viver um tempo de alegria, enfatizou o Frei, lembrando que outro título da padroeira do Espírito Santo é Nossa Senhora das Alegrias. Olha, cada município vai definir como o comércio lojista e demais estabelecimentos vão funcionar, a partir das recomendações do governo do estado, né? Então, cada município, cada prefeito vai definir como o comércio lojista e os demais estabelecimentos vão funcionar. A Prefeitura de Vitória, por sua vez, voltou a suspender as feiras livres, depois da fiscalização analisar que muitas regras não estavam sendo cumpridas para a prevenção ao novo coronavírus. Então, houve uma proibição no início da pandemia, depois a Prefeitura liberou, agora voltou a proibir. Novas regras para evitar aglomerações começaram a funcionar na segunda-feira. O presidente do Sindicato das Panificadoras, Ricardo Pinto, disse que a entidade procura por máscaras de acrílico, que seriam mais acessíveis e funcionais. Mesmo abertas, já há lojas com perdas de 70%. Algumas já demitiram empregados e deram férias. Olha a mulher atiradora em Bicanga, na Serra, uma comerciante, uma mulher de 48 anos, dona de uma pizzaria, atirou num homem de 50 que a ameaçou armado numa suposta tentativa de roubo. O suspeito tem um bar. Era um momento em que a mulher tentava fechar o estabelecimento. A comerciante tem curso de tiro e autorização para a posse de arma. Num primeiro momento, ela atirou para cima, mas o homem continuou sua investida quando ela disparou na perna. Isso foi no sábado, hein? A mulher se defendeu. Um homem foi morto na Grande Vitória no domingo, dia 19 de abril de 2020. Testemunhas ouviram cerca de 80 disparos. Minha nossa, o que é isso? O corpo da vítima foi levado para o DML de Vitória. Uma perseguição policial resultou em colisão. Um carro bateu na viatura da PM e houve a detenção de 3 suspeitos na tarde de domingo, perto da Praça Costa Pereira, no centro de Vitória. Meu Deus! Entre os suspeitos havia assaltantes de ônibus. Uma adolescente de 14 anos estava entre os suspeitos. Eles haviam cometido pelo menos 3 assaltos no mesmo dia. Olha, essa notícia aqui eu já divulguei, já falei, não sei, já coloquei no meu Facebook. O governador do estado, Renato Casagrande, que tem 59 anos de idade, ele vai fazer 60 anos no dia 3 de dezembro deste ano, ele fez o teste para detectar se foi infectado ou não pela Covid-19. O exame foi necessário porque o seu chofer contraiu a enfermidade. Então, no último domingo, ele disse que saiu o resultado e foi negativo. Bem, eu não vi o exame dele, mas a palavra que é importante, né? Ele mesmo informou sobre o assunto em entrevista televisiva na manhã de segunda-feira. Olha, o governador disse também que a Petrobras reduziu sua produção e somente no Espírito Santo a queda de 50 mil barris por dia. E isso vai impactar negativamente nas contas do Espírito Santo. Ele falou também que todos devem usar máscara na Grande Vitória, além do distanciamento social, pois a região é onde se concentra o maior número de casos de enfermidade pelo novo coronavírus. Para colaborar nesse sentido, o governo pretende adquirir 1 milhão de máscaras que serão distribuídas à população, mas as máscaras ainda não estão em poder do Estado, não. O governo pretende adquirir. A pandemia não deve ser de curto prazo, disse o governador, mas de médio e longo prazo, durando pelo menos 3 meses a 4, disse ele. O coeficiente, a quantidade de infectados, compõe o mapa de risco executado pelas autoridades. Esse coeficiente é baseado no número de contaminados por 100 mil habitantes. Quem desejar que seu município tenha mais atividades liberadas, deve promover as medidas de contenção, como barreira sanitária, com aquele termômetro para ver se a pessoa está chegando com febre, manter
a propagação da Covid-19 sob controle. Em estabelecimentos, tem que ter também lavatórios com álcool em gel, água e sabão, servidores, trabalhadores e clientes usando máscara. Então, tem que tomar todas as medidas. Deixa eu ver, vamos chegando no final. Ele falou aqui sobre leitos de UTIs, mas eu acho que não é tão importante não, né? Assim, esse arrombamento numa obra social, um projeto social do bairro Argolas, em Vila Velha, na Grande Vitória, foi invadido por criminosos. Meu Deus do céu, até as obras sociais, meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando o web jornal do Paulo Maciel, uma obra social invadida, gente. Eles furtaram televisor, notebook, fogão, filmador, até alimentos e kimonos. Olha, esses uniformes, praticamente, né? Kimonos, são doados para crianças carentes, participantes das atividades. Meu Deus! A PM disse que atua na região com policiamento 24 horas. Uma outra notícia sobre um terremoto que atingiu o Brasil, hein? Em São Roque, não é aqui no Espírito Santo, não. São Roque, interior de São Paulo. Tem uma cidade chamada São Roque, no interior do estado de São Paulo. Um pequeno terremoto assustou moradores da cidade. Foi durante a noite de domingo, dia 19 de abril de 2020. O epicentro foi a 6 quilômetros do centro da cidade. Abalos de pouca intensidade ocorrem com frequência em todo o território brasileiro e nem são sentidos. Tem também uma notícia aqui sobre morte em acidente. Uma pessoa morreu na BR-101, na Serra, no domingo, 19 de abril de 2020. O motorista de um carro branco veio a óbito e 3 pessoas ficaram feridas e levadas para um hospital. Um dos carros envolvidos era um táxi, o outro era um caminhão. E um motorista de aplicativo transportou uma mulher para um bairro de Vila Velha e, no destino, ele foi rendido por criminosos. A guarda municipal observou a situação estranha e deteve os suspeitos em ações distintas. Um dos assaltantes chegou a agredir o condutor de aplicativo com coronhadas e atirar contra os agentes da guarda. Mas não houve nada grave. Um vídeo da perseguição foi gravado pela GCM. E o motorista capotou na reta do aeroporto, sentido Serra. Foi no domingo, hein? Meu Deus do céu, quanta coisa acontecendo, né? Sentido Serra, a reta do aeroporto em Vitória. Uma criança se feriu. O preço da gasolina, gente, baixou nos postos de combustíveis. É um fato nacional. Um dos motivos é a pandemia do novo coronavírus. Há mais motivos. O preço internacional caiu por conta de um impasse, uma briga que está havendo entre 2 produtores mundiais, a Arábia Saudita e a Rússia. São grandes produtores. E há mais oferta do que procura. Deixa eu falar o telefone para você que está precisando dos R$600 do governo federal. 111, hein? Você quer saber se você tem direito aos R$600 do governo federal? Número do telefone, 111. Inclusive tem aqui também, deixa eu ver, 111 é o do governo federal. Estava vendo se teria algum outro telefone que fosse importante. Não, acho que esse já é importante. Tem o do Ministério da Cidadania, 121. Também é importante porque o Ministério da Cidadania tem envolvimento com esse recurso que está sendo distribuído para as populações mais carentes. Então, 121, Ministério da Cidadania. 111, auxílio emergencial de R$600 do governo federal, maiores esclarecimentos, então, ok? Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição deste dia de feriado, deste feriado de terça-feira, 21 de abril de 2020. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente. Ele proverá. Acredite, meu irmão, minha irmã. E Maranatá. Vinde, Senhor Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus, porque um dia Jesus vai voltar e você precisa do arrependimento para ganhar a vida eterna. A paz, a paz, a paz.